crianças, tudo bem? Como estão? Estavam com saudades? Eu já estava com saudade de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniele Lapa, estou aqui para ensinar um pouquinho de língua portuguesa para você. É para você aí do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos conhecer o nosso conteúdo de hoje? Observe o nosso conteúdo de hoje. Nossa aula 17, o nosso eixo produção textual. Nosso conteúdo, conhecimento e uso de palavras ou expressões coesivas. Antes, agora, depois, aqui, ali, porque. E a nossa habilidade, conhecer e usar palavras ou expressões que estabelecem a coesão, como progressão do tempo, marcação de espaços e relações de casualidade. Já ouviram bastante essas palavras, não é verdade? Eles se chamam conectores, mas nós vamos já entender para que elas servem e quando nós a utilizamos. Vamos à nossa hora de estudar. Você é o detetive, você vai ler juntamente comigo esse texto e observar as palavras que estão em destaques. Depois, vocês vão me dizer a que se refere essa palavrinha, tá bom? Mas é lá que eu quero morar. Quando faz lua no terraço, fica todo o luar. É lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem, para ninguém os maltratar. De lá se avista o mundo inteiro, tudo parece perto no ar. É lá que eu quero morar. Ou conseguiram observar essa palavra em destaque? Lá? A que está se referindo esse lá? Você sabe? Não? Para você entender melhor, observe mais uma vez esse poema, mas em vídeo. Olha que lindo! No último andar. No último andar é mais bonito. Do último andar se vê o mar. É lá que eu quero morar. O último andar é muito longe. Custa-se muito a chegar. Mas é lá que eu quero morar. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar. É lá que eu quero morar. Quando faz lua no terraço, fica todo o luar. É lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem, para ninguém os maltratar. No último andar. De lá se avista o mundo inteiro. Tudo parece perto no ar. É lá que eu quero morar, no último andar. Que lindo, né? Maravilhoso. É lá que eu quero morar. Onde é lá? O que quer dizer a palavra lá nesse texto? Ao que ele está se referindo? Lá, aqui, ali. É isso que nós vamos estudar hoje, um pouquinho de coesão textual. Observe aqui comigo. Coesão textual. O que é uma coesão textual? São conexões de sentido que ocorrem no interior do texto, por meio das quais uma palavra se liga a outra. Essa junção ocorre através do emprego de conectivos na organização textual, permitindo a coerência das suas partes. Conectores que ligam, unem, juntam, interligam. Olha só, toda vez que eu quero falar com alguém que está longe, eu posso fazer o quê? Uma ligação, eu estou me conectando. No texto é bem parecido. Quando eu quero fazer uma ligação textual, eu quero dar uma coerência, eu vou usar palavras que façam essa conexão, que se unem, que se juntam, que interligam. Estão entendendo? Não, professora, mas vai entender. Olha só. Algumas palavras funcionam como conectores e podem indicar ter o sentido de. Também são chamados de advérbios, tá, crianças? Nós temos o advérbio de tempo, mas vamos trabalhar o tempo. Antes, agora, depois, ontem, hoje, nunca, breve, cedo, amanhã, entre outros. Olha só.
Quando eu quero falar alguma coisa que vai me dar o advérbio de tempo, eu vou usar essas palavras. Ontem eu fui ao supermercado. Hoje eu vou ao cinema. Amanhã você descansa. E assim você vai usando esses conectores. Professora, mas só tem de tempo? Não, tem esses aqui também, olha. Nós temos de lugar. Aqui, ali, acolá, lá, adiante, longe, perto, atrás, entre outros. Essas palavras vocês podem utilizar quando estão produzindo um texto. O seu texto vai ficar mais rico, mais bonito. Já pensou? Você dizer bem assim: ah, mamãe mandou eu ir à feira. Ela fica acolá. Ela fica entre mercadinho e supermercado. Você pode utilizar essas palavras para se referir a advérbios de lugar, a essa coesão, fazer essa conexão. Você vai na casa da sua mãe. Onde ela fica? Ela fica ali, lá, atrás, entre. Entenderam? Essa conexão, onde você vai utilizar essas palavras. Nós temos esse aqui também, olha só. O de causa. Porque, como, uma vez que, entre outros também. Como aconteceu? Por que aconteceu? Uma vez que isso aconteceu, olha só que lindas essas palavras. Isso vai fazer o quê? Enriquecer. Vocês viram lá o nosso eixo? Produção textual. E quando eu começo a produzir, que eu começo a utilizar essas palavras, o meu texto vai ficar mais rico. Vamos relembrar as palavras? Observe aqui comigo. Vamos voltar lá no tempo. No tempo, as palavras que nós podemos utilizar. Essas palavras, elas vão funcionar como conectores, que podem indicar e ter sentido de alguma coisa. Por exemplo, de tempo, leiam comigo. Antes, agora, depois, ontem, hoje, nunca, breve, cedo, amanhã. Esse entre outros significa que pode ter outras palavras que possam indicar conectores de tempo. E lugar, comigo no 3. 1, 2, 3. Aqui, ali, acolá, lá, adiante, longe, perto, atrás e também tem outros. E de causa, porque, como, uma vez que, né? E outros também podem ser utilizados. Como professora, por que nós usamos esses conectivos? Para que me servem? Para estabelecer a continuidade textual, evitando repetições. Lembra lá do nosso texto? Viram o nosso texto? Lá do vídeo que vocês viram, é lá que quero morar. Lá dá para ver o mundo inteiro. De lá da onde? Lá da onde? Do último andar. Lá no último andar, e é lá que eu quero morar. Para não ficar bem assim, o texto não ficar assim, ó. Lá no terraço, lá no último andar, é no terraço que eu quero morar. No último andar dá pra ver o mundo inteiro. No último andar tem passarinho. No último andar, pra ficar toda hora último andar, nós usamos esses conectores. Utilizaram qual foi? O lá. Lá significa o que mesmo? Um conector é um advérbio de lugar. Tá dando para entender agora, né? Muito bem. Observe essa história em quadrinho. Oi, Malu. Gostou da aula sobre história em quadrinhos? Sim, as histórias em quadrinhos têm origem pré-histórica. Os primeiros desenhos foram feitos pelos homens primitivos. Isso mesmo. Eles transformaram as paredes das cavernas em um grande mural. E lá, faziam seus desenhos. É, mas de lá pra cá muita coisa mudou. É verdade, Malu. A história em quadrinho, como conhecemos, foi criada por um norte-americano em 1895. A primeira HQ moderna chamava-se Garoto Amarelo. Agora vamos aprender mais sobre essa história com a professora Dani. Vamos lá, vem aprender comigo agora um pouquinho sobre esse gênero textual que eu sei aí que vocês adoram, histórias em quadrinhos. Observe aqui, o que é uma história em quadrinho, professora? História em quadrinhos, ou HQ, que o pessoal chama, que é a abreviação, é o nome dado à arte de narrar a história por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, ou seja, nesse sentido.
São gêneros narrativos com enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Olha só essa imagem que interessante. De onde vocês acham que surgiu esse desenho? De onde veio essa imagem? Lembra lá da história em quadrinho que eles falaram lá em 1000 não sei quanto? Lá nos Homens da Caverna? Em 1900 em Antiguidade? Em 1900 em Dinossauro? Pois é, lá no tempo das cavernas não tinha caderno, não tinha lápis, não tinha livro. E eles precisavam descrever, escrever, mostrar a história dele, como eles viviam. E eles faziam o quê? Desenho nas paredes das cavernas, nas pedras, não é isso? Colocavam pauzinhos, risquinhos, desenhavam a caça, as armas e assim foram montando as suas histórias através de figuras. E a história em quadrinho é parecida com isso. Só que a história em quadrinho é o quê? Um melhoramento dessa história. Quando as pessoas querem falar alguma coisa, contar uma história, podem ser produzido através de história em quadrinhos, que você pode praticar aí na sua casa. Voltando aqui agora, as características da história em quadrinhos. Os desenhos vêm delimitados por linhas retas que formam quadros. Tem alguma coisa escrita aí nesse desenho, nessa história em quadrinho? Não. É uma linguagem verbal ou não verbal? Não verbal, porque não tem texto, não é isso? Mas é uma linguagem. E o que está querendo nos mostrar? No primeiro quadrinho, o que significa? Um homem pensando, querendo escrever alguma coisa. E na do meio, o que aconteceu? Tcharam! Ele teve uma ideia. E por último, ele colocou a sua ideia em prática. Vocês já observaram que nas histórias em quadrinhos há diversos balões? Quando eles estão falando e fica aquele negócio assim na cabeça? Aqui, em todo lugar? O que significa aquilo? Vocês sabiam que cada forma daqueles balões tem um significado? Não sabia? Não, mas a gente vai aprender esses balões hoje. Olha só, balões agora. São muito importantes, tá? Vocês precisam entender a importância desses balões, principalmente quando vocês forem produzir uma história em quadrinho. Pois é através deles que sabemos as falas, olha aí, falas e pensamentos dos personagens. Há diversos tipos de balões e é eles que vocês vão conhecer agora. Não é qualquer balão que significa qualquer coisa. Você pode desenhar qualquer balão e ele vai ser aquele significado. Observe aqui comigo agora. Você já viu esse balão em algum lugar? Já. Esse aqui é o mais comum, não é verdade? Esse balão aqui quer dizer o quê? Leiam comigo. Balão de fala. Então, sempre que o personagem for falar algo, vai ser esse balão. Não é nuvenzinha. Tá? Que às vezes eu peço para os meus alunos produzir, eles fazem nuvenzinha, estrelinha e colocam a fala dentro. Não pode. É esse balão aqui que indica a fala, tá certo? Estão entendendo? Beleza. Próximo, observem esse outro balão. Esse é a nuvenzinha. Logo, esse balão é de quê? De quê? Balão de pensamento. Quando a pessoa não está falando, ela só pensou. Tive uma ideia. E dentro desse balão vai estar escrito, tive uma ideia. Ele está pensando algo a respeito na história, não sei qual, não sei o que. Esse aqui é o balão de pensamento. Entenderam, né? Próximo balão. Esse balão ele já é de sussurro. Tá vendo como ele é quadrado e tem espaçamentos? Então sempre que alguém sussurrar, é mentira dela, não é verdade, ou sussurrar algo de algum personagem, é esse balão de sussurro que você deve usar. Professora, mas tem outros tipos de balões. Vocês já viram? Não? E esses aqui? O que é isso aqui, professora? Outros tipos de balões. Mas como é o nome deles? E o que eles significam? Tem muito lá na história em quadrinho, não é verdade? Vocês sabem o nome deles?
O nome deles é onomatopeia, entenderam? Onomatopeia. O que é isso? Observe aqui comigo. A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas, sons de palavras, ou palavras que imitam os sons naturais, que sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a expressividade das palavras em quadrinhos. Se você vê essa palavra, logo você vai saber que ela significa alguma coisa, um som, uma expressão de algo. Olha aqui para mim agora. Olha aqui agora, eu estou dentro de uma história em quadrinhos. E como eu falei, essas palavras elas vão significar algumas coisas para vocês. E a expressividade, aquilo que ela quer dizer para nós dentro de uma história em quadrinhos. Observe essa daqui. O que é isso em uma história em quadrinho? Você sabe, né? É familiar. O que é? Uma bomba, algo que explodiu, não é verdade? E essa? Bang, às vezes tiro, alguma coisa que deu errada. E essa outra? Alguém se espantou, né? Gritou, não gostou. Olha a expressão, como a imagem, ela chama a atenção, não é verdade? E essa aqui? Boing, caiu, deu errado. Então, na história em quadrinhos, você vai encontrar bastante esse tipo de onomatopeia. Entenderam? Agora você é o detetive. Me ajude aqui a procurar nesse caça-palavras os nossos conectores, os conectivos, aquele que nós falamos lá no comecinho da aula. Vamos lá? Agora você é o detetive. Você vai encontrar aqui nesse caça-palavras os conectivos, aqueles lá, os conectores de textos que eu falei logo no começo. Lembra? É lá que quero morar. Olha aqui ele, o lá. Onde mais tem aí? Vamos lá, procurem. Quem achou aqui, ó? Longe. Quem gosta de caça-palavras? É divertido, não é? Pede pra mamãe comprar um, imprimam aí pra vocês fazerem. Olha aqui outro. Acolá. Aonde mais? De tempo. Olha aqui um de tempo. Agora. Aonde mais? Hoje. Acharam mais algum? Sim? Olha aqui, ó. Amanhã. Aonde mais? Aqui. Conseguiram entender? Sim? Perfeito. Muito bem, crianças, para quem encontrou aí, tá bom? Muito bem para quem acertou aí os conectivos. E qual foi a outra coisa que nós estudamos? História em quadrinhos, onomatopeias, não é isso? Que as figuras expressam alguma coisa, algum gesto, alguma fala, alguma sonoridade na história. E é isso que nós vamos fazer agora. Você vai comigo adivinhar o que significa cada uma dessas figuras. Observe aqui comigo, vamos lá. Olha aí, nós temos ping, bom, ding dong e buá. O que significa cada um desses? Esse aqui significa o quê? Esse aqui significa beijo. Muito bem, ó. Tá escrito beijo? Não, mas se você ver uma dessa lá na história em quadrinhos, logo você vai saber que é beijo. Vamos lá. Esse aqui significa o quê? Uma campainha? Um choro? Uma gota caindo ou uma explosão? Uma gota caindo. Palmas para quem acertou. E este aqui? Quando você for produzir história em quadrinhos, olha, observe como que funciona e você pode utilizar, tá certo? Esse aí significa o quê? Uma campainha, um choro ou uma explosão? Uma explosão. E este aqui significa o quê? Uma campainha. E o por último que nos sobrou, buá, significa choro. Muito bem aí para vocês que acertaram. Então, crianças, o que vocês podem fazer? Produzir uma linda história em quadrinhos utilizando, olha, tá bom?
e os nossos balões de fala, de sussurro, de pensamento e também os conectores de texto. Vamos ao nosso exercitando de hoje. Olha só, observe a capa deste livro. Observem aí com muita calma. Vocês vão ler e em sequência vocês irão responder as atividades. Questão número 1. A palavra lá na capa do livro dá ideia de quê? Dúvida, lugar, negação ou tempo? Depois você vai ler essa parlenda e você vai responder a questão. A palavra hoje dá ideia de quê? Dúvida, lugar, negação ou tempo? Muito bem. Próxima. De acordo com o significado das onomatopeias, associe a primeira coluna com a segunda. O que significa cada um? Aí você vai colocar aqui dentro, tá? Número 1, número 2 ou número 3, claro, de acordo com a primeira coluna. Tá certo? Agora é com vocês. Prestem bastante atenção e vamos exercitar.
Cadê os meus alunos mesmo? Ah, estão aí, né? São tão inteligentes que responderam rápidos e foram o quê? Beber uma água. Quem já bebeu uma água hoje tem que beber água, né, crianças? Se hidratar. Então, vamos resolver a nossa atividade? Vamos lá, questão número 1. Primeiro, vocês tiveram que ler a capa desse livro. O que está escrito aí? Lá no meu quintal. O brincar de meninas e meninos de norte a sul. Deve ser um livro muito interessante, né? E a pergunta, o que foi? A palavra lá, na capa do livro, dá ideia de quê, crianças? Dúvida, lugar, negação ou tempo? Se fosse dúvida, me dê um exemplo aí de conectivos de dúvida. Aonde, quando, como, por que, não é isso? De lugar, aqui, ali, lá, olha aí, lá, muito bem, logo é lá. E de negação, não. De tempo, hoje, agora, já, não é isso? Quem acertou? Muito bem, então a palavra lá significa a conexão, nos dá uma ideia de lugar. Muito bem. Vamos ler a parlenda. No 3, 1, 2, 3. Hoje é terça, tenho certeza. Certeza de bronze, tem número 11, o 11 é de ouro, tem cor de besouro. Que legal, né? Vamos lá. A palavra hoje dá ideia de quê? Dúvida, lugar, negação ou tempo? Hoje dá ideia de tempo. Muito bem, palmas para quem acertou. Hoje, agora, né? Muito bem. 3. De acordo com o significado das onomatopeias, associa a primeira coluna com a segunda. Tic-tac. Tic-tac. Dá ideia de quê? De relógio, de sino ou de uma menina chorando aí? Muito bem, então logo aqui é o 1. É o tic-tac do relógio. Blém, 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 blém. O que que é? De sino. Quem acertou, coloque o 2. E por último, é claro, só sobrou ele. A menina estava fazendo o quê? Chorando. Sniff, sniff, não é isso? Olha aí, lágrimas caindo, pinguinhos de água. Logo aqui é o 3. Quem acertou? Acertaram? Então vamos corrigir. 1, 2, 3. Olha, muito bem, acertaram. Parabéns, crianças. Gostaram? Sim? Então vamos ao nosso resumo do conteúdo. O que nós aprendemos hoje? Falem aí para mim. Primeiro, conectores, né? Segundo, um pouquinho de histórias em quadrinhos, de onde surgiu, como foi a ideia para iniciar a lá, e depois os balões das histórias em quadrinhos e as figuras chamadas onomatopeias, que fazem parte também das histórias em quadrinhos. Hoje nós aprendemos sobre o uso de palavras ou expressões que estabelecem a coesão, como progressão do tempo, marcação de espaço e relações de causalidade. Conhecemos também algumas palavras coesivas. Antes, agora, depois, aqui e ali. Por quê? Não é isso? Descobrimos um pouco da história e características dos gêneros textuais. Gênero textual, história em quadrinho. Gostaram? Sim, das histórias em quadrinhos? O que você pode fazer? Produzir aí na sua casa uma linda história em quadrinho. Utilizar aquilo que nós aprendemos hoje. Vamos às nossas considerações finais. É sempre bom, é sempre maravilhoso ter você aqui.
não deixe de assistir nossas aulas. Esse momento é exclusivamente para você, feito com muito amor, feito com muito carinho. E tudo aquilo que eu ensino, eu também aprendo com vocês, tirando suas dúvidas, pede ajuda aí da mamãe, pede ajuda do papai, da titia, não sei. E você pode também ter acesso aí nas plataformas. Exatamente, tá certo? Eu espero você aqui na nossa próxima aula. Não esqueça de praticar a leitura e praticar a produção de texto diariamente. Um beijinho para vocês e até a próxima, se Deus quiser.